Olá pessoal, nós somos o canal Agricultura A a Z e nossa missão é levar o especialista até você. No vídeo de hoje, nosso especialista Dr. Carlos Reiser irá nos ensinar sobre como irrigar o pêssego para alta produção. Antes de seguirmos, gostaria de te contar que semanalmente o canal traz vídeos com especialistas do agro de maneira totalmente gratuita. Você pode apoiar esse trabalho? É fácil. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like e compartilhe com um amigo. Bora pro vídeo? Oi, eu vim aqui falar com vocês para passar algum tipo de informação a respeito de um trabalho nosso com a cultura do pessegueiro, que foi feito de vários autores do Brasil. Nós aqui do Sul, porque somos a maior região produtora da fruta, ficou a parte de manejo de água, que é uma das áreas que a Embrapa aqui de Pelotas trabalha. Você sabe que o pêssego é uma fruta de uma qualidade excepcional, ou seja, ela é super saborosa e ela é super nutritiva. Então, assim, no Brasil a gente vê que cada vez mais essa fruta está tendo procura. Ou seja, a gente sabe que é crescente a produção dessa fruta, tanto de mesa como de indústria no Brasil todo, e a área praticamente estacionada. O que quer dizer isso? Que as tecnologias que vêm sendo desenvolvidas com a fruta, elas são crescentes e têm apresentado aumento de produtividade. A gente sabe que as regiões mais produtoras dessa fruta são a região sul, aqui nos estados do sul, principalmente a região de Pelotas para a produção de fruto de mesa. No nosso estado também tem uma região na serra que produz a fruta para mesa, e São Paulo, principalmente o estado de São Paulo, onde apresenta uma das maiores produtividades de fruta de mesa. Eu vim falar um pouco sobre a parte de manejo de água ou irrigação. A gente sabe que manejo de água nem sempre é só irrigação, principalmente aqui nos estados do sul, porque as chuvas são de certa forma regulares e o cultivo em sequeiro ele apresenta um custo de produção mais baixo. A gente sabe que na região sudeste, no estado de São Paulo, Minas, já não é assim. Ou seja, a época de produção de pêssego sempre precisa de água, de suplementação de água, ou seja, irrigação. Eu espero que vocês gostem a respeito do que a gente vai falar agora e está dentro desse livro no nosso capítulo de irrigação. Eu vou me apresentar, o meu nome é Carlos Reiser Júnior. Eu sou pesquisador aqui da Embrapa Clima Temperado de Pelotas e nós temos um trabalho bem grande aqui no nosso centro, principalmente na parte de criação de novos cultivares que fazem com que seja ofertado para o sistema de produção frutas adaptadas para as várias condições no Brasil. Nós temos uma parceria na parte de manejo de água com o professor Tim, da Universidade Federal de Pelotas, que nós vemos desenvolvendo esse trabalho já há uns 10 anos mais ou menos. Como eu vou falar para vocês sobre manejo de água, não é uma coisa só sobre irrigação. Isso está colocado nesse nosso capítulo. O manejo de água, ele vai, por exemplo, ele indica mesmo quando o produtor não precisa irrigar. Ou seja, o nosso pêssego da indústria aqui, ele nem sempre é recomendado, ou seja, o produtor nem sempre vê rentabilidade, retorno econômico usando essa tecnologia. Por quê? Nem sempre a produção, o uso da irrigação traz o retorno automático, porque ele é vendido normalmente para a indústria. Como a indústria ela exige um pouco menos de qualidade, em termos principalmente de tamanho, mas exige que seja uma fruta de um preço adequado para a industrialização, nem sempre é economicamente viável a irrigação para vender para esse sistema de produção. Inclusive o que a gente tem recomendado para esses produtores que não estão pensando em irrigar, não vê a possibilidade de irrigar, que eles façam algumas práticas que facilitam ainda mais a disponibilidade de água, fazendo que reduz ainda mais a necessidade de água de complementação hídrica ao longo do ciclo. Ou seja,
A gente recomenda aqui que se aumente o volume de água, o volume de solo que é explorado pela planta, com o uso de camalhões, o cultivo em nível, a cobertura de solo tanto para redução de evapotranspiração como para reduzir para colocar matéria orgânica nesse solo, a parte de quebra-ventos, tem várias práticas que fazem com que o produtor se precavine na hora da implantação do pomar. Um outro fator extremamente importante é a escolha da cultivar, ou seja, a gente sabe que as precoces, por ter um ciclo mais curto e num período que chove mais, é mais estável as chuvas aqui no sul do Brasil, elas são mais adequadas para que o produtor não necessite complementação hídrica. Já para o sistema de produção para mesa, mesmo aqui no estado ou no sistema que é de produção de Paulista, onde o ciclo da cultura ocorre num período de falta de água, é extremamente importante que o produtor tenha o seu sistema de irrigação, porque é uma fruta de maior valor, ou seja, permite uma rentabilidade no pomar, normalmente se consegue produtividades maiores, isso aí viabiliza economicamente a produção. Um outro fator muito importante é que esses produtores fazem um investimento muito grande na cultura, muitas vezes até com cobertura de filmes, para que controle alguns fatores climáticos, como excesso de chuva ou granizo. Uma outra coisa extremamente importante é que a valorização da qualidade, ou seja, a relação do tamanho, ele é muito valorizado pelo sistema de produção ou pela comercialização dessa fruta. E um outro fator que a irrigação garante é que haja o crescimento adequado pós-colheita para que a planta se reserve de energia e consiga passar para o sistema por períodos depois da colheita, na saída da pós-colheita, tenha condições de energia suficiente para ter uma boa saída de dormência. Os métodos que a gente aconselha, que vêm sendo utilizados na irrigação dos pessegueiros, são os sistemas de sulcos, que eram os mais antigos, ou seja, onde há um certo desperdício de água, porque o consumo é muito maior, o rendimento hídrico é menor também, ou seja, é um método que pode ser utilizado por alguns produtores, em caso principalmente de emergência, mas é um sistema que não é muito recomendado. O outro sistema de aspersão convencional, que vinha sendo utilizado logo no início das irrigações de pessegueiro, mas ela tem alguns fatores que não são adequados para o pessegueiro, como molhar a planta, por exemplo, a parte de erosão, a parte de o rendimento da água é também mais baixo, então isso aí acarretam problemas que esse sistema de aspersão, esse método de aspersão, ele não vem sendo muito adequado. O que vem sendo, a gente vê que o sistema de produção de pêssego e de fruta de maneira geral, quando irrigado, são sistemas localizados, com gotejamentos ou com microaspersão, que são sistemas que molham só junto ao sistema radicular da planta, o que acarreta um alto rendimento da água, ou seja, existe uma redução sem redução de custo, ou seja, a microaspersão ela é extremamente adequada para a irrigação do pessegueiro, assim como o sistema de gotejamento. Uma coisa muito importante para se fazer o manejo e se pensar como manejar a água nessas plantas é conhecer as plantas. A gente tem que saber, por exemplo, que o pessegueiro não tem um sistema muito profundo, ou seja, de maneira geral, ele explora em torno de máximo 50 centímetros de profundidade, normalmente embaixo da sombra da sua copa, e nessa área 90 a 95% das raízes estão localizadas. Portanto, é o objetivo, é o alvo onde o produtor tem que botar essa água. No restante do pomar não há essa necessidade. Uma outra coisa importante é que na época de dormência, quando essas plantas perdem a folha, não há necessidade de irrigação, ou seja, de complementação hídrica. Ou seja, irrigar o seco ou mais úmido, vamos dizer assim, não vai influenciar na produtividade da planta enquanto ela está dormente. Uma outra coisa importante é que durante a fase vegetativa da planta, não é a fase da planta que ela é mais exigente
em condição hídrica, ou seja, o produtor que maneja a água de irrigação pode restringir um pouco nessa fase de somente de crescimento vegetativo da planta. Mas o pessegueiro ele apresenta algumas fases críticas. Por exemplo, a saída da dormência é extremamente importante para que a reserva dessa planta fez na pós-colheita e durante o período de dormência, que ela saia forte na sua brotação e na sua floração para garantir um bom pegamento de frutos. Uma outra fator que é extremamente importante é do período de crescimento de frutos. O período de crescimento rápido de frutos, que ocorre 30 dias antes da colheita até a colheita dessa planta. São épocas extremamente importantes que garantem muito o tamanho da fruta. Uma outra fase, a terceira fase crítica do ciclo vegetativo do pessegueiro, seria no pós-colheita, onde um bom fornecimento de água permite uma boa absorção de nutrientes e faz que a planta entre em dormência de forma adequada e forte. Como é que se manejaria a irrigação? Né? Como é que se pode manejar? É um outro fator extremamente importante para quem pensa em manejar a irrigação do pessegueiro. Pode-se bajar repondo a evapotranspiração da cultura, perdeu, ou seja, a água que transpirou através da planta e do seu dossel e através do solo, que é a evapotranspiração, se repondo de maneira artificial por via irrigação. Essa seria uma maneira baseada no clima. Uma outra maneira é monitorando a planta com sensores, vários tipos de sensores que são de forma mais científica e mais difíceis para o produtor normal fazer, mas também é possível de se manejar olhando essa planta, e através do solo, ou seja, monitorando a umidade ou a quantidade de água disponível do solo para essa planta. Essas são as três maneiras que o produtor tem de manejar adequadamente a sua irrigação. Esse material que a gente falou rapidamente aqui está no nosso capítulo do livro, conjunto muito mais outras informações que eu tenho certeza que aquele produtor, aquela pessoa que está pensando em produzir fruta na sua propriedade pode acompanhar e vai ter um bom manual para seguir e fazer as suas operações corretamente. Um abraço, muito obrigado. Espero que tenham gostado do conteúdo. Não se esqueça de comentar suas dúvidas e sugestões de novos vídeos. Além disso, deixe seu like, inscreva-se em nosso canal e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos. Siga-nos também no Instagram, @agricultura_AAZ. Obrigado!